FAEPcast, o podcast da sua faculdade. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do FAEPcast, o podcast do Centro Universitário FAEP. Hoje trazemos um tema de grande importância para a saúde masculina, Novembro Azul. Nossos convidados de hoje vão abordar sobre a importância da educação e das campanhas de conscientização nos cuidados e prevenção relacionados ao câncer de próstata. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir a vocês que não deixem de comentar, curtir, se inscrever em nosso canal e compartilhar com outras pessoas para que possamos seguir trazendo conteúdo de qualidade relacionados à educação e também a outros temas. E também não deixem de ativar o sininho de notificação, porque assim vocês sempre ficarão sabendo quando tivermos novos episódios rolando por aqui. E para falar sobre o tema Novembro Azul, trazemos aqui hoje 2 convidados. Cláudia Regina da Silva, que é técnica em enfermagem, oficial administrativo do Hospital Geral de Taipas, foi aluna da FAEP, né, Cláudia? Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Mariana. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E o professor Alessandro Alencastro, que é enfermeiro e coordenador do curso de enfermagem do Centro Universitário FAEP. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar fazendo os podcasts relacionados ao Centro Universitário FAEP. Muito bem. Bom, para começar, eu já gostaria de fazer uma pergunta para você, professor. Como a gente está falando aí de Novembro Azul, né? Aliás, todo mês é mês de conscientização, mas nós temos aí esse período dedicado à campanha de prevenção do câncer de próstata. Então, para começar, você poderia nos explicar um pouco o que é o câncer de próstata, quais são os fatores de risco e os principais sinais de alerta que os homens precisam observar? Tá. O que acontece assim, conforme a idade vai chegando, né, para todo mundo, inclusive para os homens, a próstata ela vai aumentando de tamanho, tá? Isso acontece naturalmente, né? Só que esse aumento de tamanho, devido às células, ela pode começar a surgir tumores, né, na parte posterior da próstata, aonde que é feito o exame, tanto de ultrassom, biópsia e o toque retal, né? Então, o que acontece? Ela aumenta de tamanho e vai estrangulando a uretra, fazendo com que a urina saia com maior dificuldade, né? Isso é um dos primeiros sintomas, tá? E aí, o homem, ele sente que ele não urinou tudo o que tinha que urinar, ainda fica aquele residual de urina, fica sempre dando aquela sensação que precisa urinar novamente, né? E até obstruir totalmente o canal da uretra, tá? E qual foi a outra pergunta que você fez? Os principais sinais de alerta que os homens precisam observar. Um dos sinais é esse que eu falei, né? Sangue na urina, tá? É bastante importante estar observando, né? Que pode acontecer, né? A gente chama isso de hematúria, tá? E esse estrangulamento. Tá sentindo dificuldade para urinar? Procura um profissional da saúde, certo, tá? O quanto antes. Lembrando que o câncer de próstata, ele é muito comum acima dos 45 anos, tá? Abaixo, não, é raro. Tá? Mas existem outros fatores de risco? Existe o tabagismo, o alcoolismo, né? O sedentarismo, a obesidade, são tudo fatores de risco. Certo. Tá? E histórico familiar, certo, de primeiro grau. Por isso é importante aí sempre ter esse cuidado, né? Sempre ter esse alerta. Mas, infelizmente, a gente sabe, né, professor, que existe aí um certo preconceito em relação ao câncer de próstata. Eu trago aqui até uma pesquisa que foi publicada agora, dia 11 de novembro. Ela foi feita pelo Hospital AC Camargo, em parceria com a Nexus, e ela revela, olha só, que 3 em cada 10 homens nunca realizaram e nem têm intenção de realizar o exame de toque retal. E o estudo ele também aponta que 44% dos entrevistados não têm conhecimento sobre métodos de prevenção do câncer de próstata, que é, inclusive, uma das principais causas de morte aí entre homens no Brasil. E ainda segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, no último ano, essa doença vitimou cerca de 47 homens por dia no país. Então, a gente vê por esses dados que ainda existe, né, essa resistência em relação a fazer os exames, a ter esses cuidados. Então, eu queria que você falasse um pouquinho
Qual a sua opinião a respeito dessas pesquisas e o que poderia ser feito, né? Quais estratégias seriam mais eficazes para quebrar esses tabus e incentivar mais homens aí a se cuidarem? Não dê ouvido a lendas urbanas. Tá? Esse é o primeiro, tá? Então, às vezes o colega faz uma brincadeira, o outro colega faz uma outra brincadeira, né? Pejorativa, né? No sentido, né? Do exame. É tudo mito. É tudo mito, tá? Pisa no medo, vai lá, faz o exame, porque assim, o quanto mais cedo diagnosticado, maior são as chances de cura. Se isso for deixar lá para frente, já quando começar a aparecer esses sinais e sintomas que eu falei, a coisa já está meio, né, complicando. Então, quanto antes fizer, né, uns 45 anos, né, 50 anos, e sempre está fazendo exame periódico, assim como a mulher. A mulher passa no ginecologista, faz o Papa Nicolau a cada 6 meses. O homem também deveria, após os 45 anos, passar no urologista e ver também como que anda a sua saúde. Isso é primordial. E não ficar dando atenção para lendas urbanas. As estatísticas, elas são claras. Existe um homem morrendo ainda por câncer de próstata. E o mais interessante ainda, que muitos morrem de câncer, sendo que o câncer começou na próstata, evoluiu por uma metástase e ele morreu da metástase. E o câncer começou na próstata. Então ele nem se deu conta que existia um problema que poderia ser tratado e evoluiu para a morte. Muito bem. E hoje a gente está vivendo aí essa era da informação digital, né? A gente tem esse imediatismo digital, nunca se teve tantas informações e era para ser justamente o contrário, as pessoas com acesso à informação tomarem conhecimento, se conscientizarem. Mas o que acontece? O contrário, porque muita gente propaga fake news, né? Infelizmente, existe esse preconceito, como o professor aí comentou ainda, essas brincadeiras. E o pessoal acaba levando a sério, né, professor? E não deveria. Exatamente. Não, levar a sério, ficar dando ênfase a fake news é a pior coisa que tem. É a sua saúde que está em jogo. Sim. Né? E eu acho que assim, a sua saúde, a sua vida é o que você tem, né, de melhor. Se você não cuidar da sua vida, da sua saúde e ficar dando atenções aí a fake news, o que pode acontecer, enfim, diversas lendas urbanas aí, né, que você vai acabar ficando doente e infelizmente a única pessoa que vai sair perdendo vai ser você. Com certeza. As fake news, elas são mortais, principalmente quando a gente fala de saúde, né? A fake news é um vírus, né? Sim. É um vírus. E ela está disseminando. Com certeza. Bom, e a gente está falando aqui, né, dessa importância de combater esses preconceitos. Também está relacionada à promoção de campanhas de conscientização, né? Como eu falei no começo desse podcast. E a Cláudia, como eu comentei, trabalha aí no Hospital Geral de Taipas. Então, eu queria saber, Cláudia, se você tem contato aí com muitas campanhas de saúde pública e como a instituição ela tem atuado para conscientizar os homens a respeito da importância da prevenção do câncer de próstata. Tá certo, Mariana. Eu vou falar especificamente pelo Hospital Geral de Taipas, por questões óbvias, né? Trabalho lá há 34 anos, então na troca fale. Todos os anos é feita uma semana de prevenção, assim, falamos sobre o câncer de próstata, né? O Novembro Azul, mas assim, as outras questões também são feitas. Então, assim, a gente vive o ano todo em semanas de prevenção e de precaução, enfim. E nessas ações, são ministradas palestras sobre prevenção e cuidados da saúde do homem, especificamente, né? E o intuito das palestras é justamente desmistificar o exame, né? E diminuir o preconceito no que se refere à saúde do homem. Esse preconceito masculino, infelizmente, como o Alessandro falou, né, das brincadeirinhas dos amigos e de toda essa questão de que, em algum momento, mexe com a masculinidade. É tão triste, é um tabu que realmente custa, muitas vezes, a vida de um homem aí, de um pai de família. E é interessante que, assim, o Taipas traz isso muito a sério. E para justamente desmistificar, paralelo a essas palestras, é trazido um spa
masculino. Então, assim, Interessante. é oferecido massagem aos homens, são feitos tratamentos estéticos para quebrar realmente o tabu, né? Para que o homem entre em contato com esse universo de que, não, gente, não é feio me cuidar, né? Eu posso, sim, passar por todo esse processo de uma forma muito tranquila. E no hospital, anualmente, isso é feito, né? Então, é uma semana de palestras, mas que traz rodas de conversas, traz dinâmicas de grupo. E aí o cara entende que ele não está sozinho, Sim. né? Que não é feio se cuidar. Muito bom, e serve inclusive de exemplo, né, para que outras instituições também Sim. promovam essas campanhas, porque como você bem comentou, ainda existe um preconceito, né, o professor já tinha falado em relação a essa questão da masculinidade, e a gente já vê uma procura menor, né, Cláudia, professora, se quiser comentar também, em relação aos homens, né, a procurar se cuidar, realizar exames, existe essa queda, né, quando a gente fala da população masculina? Muito. Se comparado ao universo feminino, é algo A mulher se cuida bem mais do que o homem. Isso, Sim. todas as estatísticas, você pegar qualquer estudo acadêmico, qualquer artigo científico, você vai ver que a mulher, ela vive mais do que o homem. justamente por cuidar mais, por procurar mais recursos. E, na verdade, é interessante que o homem entenda que, ok, é constrangedor você ficar diante de um profissional médico. A gente já nem trata essa questão, né? Porque para a mulher virou uma coisa tão comum, Sim, né? E a intenção da gente é trazer essa coisa comum para o homem também. sim. Que isso não fere a masculinidade, que isso em nenhum momento tem a ver com a sua virilidade, ao contrário. Ele está cuidando da virilidade, inclusive. Com Não é? certeza. A questão toda é essa, né? É reeducar o olhar. Reeducar Como o você olhar. enxerga, você... Desmistificar. Eu gosto de falar de desmistificar, Sim, porque realmente isso é tão cultural, isso é tão de lá atrás. sim. Né? E é como você falou, é o contrário, né? O homem cuidando, ele aí sim, né? Aí sim será viril. Isso. Exatamente. Isso. Mas ainda tem essas Ainda influências, tem um né? trabalho cuidadoso de formiga, porque realmente é um assunto que fere o homem, infelizmente, quando na verdade deveria estimulá-lo. Mas eu acredito demais nessas rodas de conversa, nessas palestras, nesses bate-papos. E eu acho até que os homens mais conscientes, eu falo isso para os meus amigos, deveriam levar essas conversas de uma forma não pejorativa para as rodas, para os botecos, para a cerveja, para o Com futebol. certeza. Né? E o que Certeza. acontece, eles até levam, né? Mas da Até pior perguntam, "Pô, você maneira. está com quantos anos? Ó, você vai ter que fazer o exame. Imagina que eu vou Isso. fazer o É exame. sempre de uma forma negativa, né? Sempre de uma Sempre forma uma negativa. abordagem negativa, Sim. né? E isso é péssimo, porque o câncer, ele não é preconceituoso, Exatamente. E aqui tá a questão. né? O câncer é uma doença que ela é evolutiva e o câncer de próstata é silencioso. Ele não faz barulho, como faz as rodas de amigos. Ele é quietinho. Ele evolui de forma bem lenta e progressiva. E rápida, né? Muito. Então, isso é péssimo. Tá? Então, que nem a Cláudia fala, essa mistificação que existe em torno do câncer de próstata, isso tem que acabar. Né? A gente já está no século XXI, né? Isso talvez podia pensar dessa forma, né? No tempo do meu avô, no tempo do avô do meu avô, né? Hoje, muito pelo contrário, hoje existe aí uma diversidade bem grande de recursos que estão disponíveis para evitar que essa doença se propague dessa forma dentro de uma pessoa né, com um grau de instrução às vezes até reduzido, né? Sim. Muito bem, mas é a palavra mesmo, desmistificar. Desmistificar. E como o professor comentou, antigamente era até compreensível, né? Não era o certo que tivesse essas brincadeiras, mas hoje com tanta informação, essas campanhas que são tão importantes, né? Inadmissível. Se fala tanto do assunto, mas ainda infelizmente tem pessoas que usam esses próprios meios que ajudam para propagar desinformação, né? Exatamente. Isso que é muito lamentável. Vai fazer o exame? Você não precisa contar para ninguém que você está indo fazer o exame. Sim, Né? Você não quer contar, você não quer tiração de sarro porque acontece, né? Você não precisa contar para ninguém. Vai, faz o exame. O importante é você estar bem com você. Isso é o mais importante. Tá? E por quê? É uma doença, como eu falei, uma doença silenciosa e uma doença que ela não tem preconceito.
Exatamente. E ela não espera. Não, ela não espera. espera. E na maioria das vezes, ela é fatal. E pelos dados a gente vê que ainda há um número bem alto, né? E não é só aqui no Brasil. Eu estava lendo uma pesquisa que os Estados Unidos também. Os Estados Sim. Unidos estava com 328 mil casos só em 2023. Muito alto. 37 mil homens morreram devido ao câncer de próstata. É um número muito alto. Sim. Então, isso não é... Se a gente falar que é uma situação cultural do Brasil, não é. É uma questão de... outros países também têm Sim. essa questão cultural. Infelizmente, o homem é uma não cultura do precisa sexo fazer exame. masculino. Exatamente. Infelizmente, é a cultura do masculino. Que aí depende mesmo de continente. Sim, é interessante trazer essa questão, porque Sim. ultrapassa fronteiras, né? É um Ultrapassa. pensamento a nível global, Sim, que é pior ainda do que a gente pensa, Sim. né? Porque Exatamente. seguir em vários cantos do mundo com tanta informação. E aí, por isso, a importância da educação, né, professor? Professor, aí, como coordenador do Centro Universitário FAEP, eu queria saber um pouquinho como é que a instituição educacional ela tem desempenhado um papel importante aí na conscientização sobre saúde. Como é que o curso de enfermagem tem atuado? Ele tem promovido ações educativas para sensibilizar a comunidade sobre o câncer de próstata e outras doenças também, principalmente nessa questão que a gente comentou, de chamar a atenção dos homens para se cuidarem mais. nós sempre fazemos eventos, né? Fizemos há pouco tempo atrás, fizemos um evento no CEL, onde o foco foi a glicemia, né, do pessoal, a alimentação, o sobrepeso. E o mês passado nós fizemos sobre o Outubro Rosa, né, na Saúde FAEP, e orientando até mesmo a população da própria FAEP, né, onde os alunos fizeram uma orientação, sugeriram exames para as mulheres. E agora, o Novembro Azul, nós vamos fazer um evento no CEL Taipas, onde os alunos irão orientar homens e esposas para que incentivem os seus parceiros a estar fazendo esse exame a partir dos 45, 50 anos, quem não fez ainda, Sim. tá? Para não virar estatística ruim. Com certeza. Essa questão que você comentou, né, de orientar os alunos também é muito relevante, né? Porque nessa formação dos profissionais de saúde é preciso ter esse cuidado, né, para orientar, para que eles possam sensibilizar. Porque romper preconceitos não é fácil. Sim. Então, a questão da formação, da educação, das campanhas, elas são essenciais, né? Então, essa formação que se dá, esse olhar com os alunos para que eles possam sensibilizar e que vire uma rede, né? Uma rede do bem, uma corrente do bem, digamos assim, né, professor? Sim, uma abordagem humanizada, né? Quebrando essa mistificação, como a Cláudia falou, tirando essas dúvidas que pairam na cabeça, né? Que não são uma, são várias, né? Que, se eu vou perder a minha virilidade se eu fizer esse exame, vou começar a pensar diferente, vou começar a agir diferente. Muito pelo contrário, você vai estar fazendo um bem para você. Com E para as pessoas que certeza. gostam de você e querem você perto. Exatamente. E aí, quando a gente pensa, né, nesse equívoco, né, que alguns homens têm, vou perder minha virilidade, a gente pode pensar também na contribuição da própria mídia, né? Os Sim. programas Muito, humorísticos, Muito. eles fazem esse desfavor, né, de criar mais preconceito, de fomentar, na verdade, não Fomentar criar, mas preconceito. fomentar mais preconceitos ainda. É verdade. Eu sempre falo que a enfermagem, ela busca o quê? A orientação. Não adianta eu tratar a coisa já existente. Eu preciso tratar a causa. E a causa é o preconceito, Sim, a abordagem. Porque dá um remédio e fala, toma esse remédio aqui por tantos... Tudo bem. Agora, eu vou passar o resto da vida tomando remédio? Qual que é a causa? Eu posso fazer um exame de próstata anualmente. Né? Tem um exame de sangue que você faz, que é o PSA, né? Um antígeno prostático específico, você faz. Tá? Ele pode dar alterado ou não, mas não significa que você não vai precisar fazer um ultrassom, um toque retal. Na maioria das vezes precisa, você entendeu? Porque às vezes o PSA, ele tá dando lá normal.
só que a próstata está tendo alterações. E é importante trazer esse comentário, porque eu já vi muitos homens falarem, não, meu PSA tá normal, então eu Não. preciso fazer. De forma E olha alguma. aí, né? Mais um pensamento equivocado. Sim, várias literaturas mostram isso. Então, assim, o quanto antes você tratar, né, esse preconceito, você com certeza vai sair na frente Sim, nessa corrida. E quem ganha é você. com certeza. E é realmente importante frisar a questão. E tudo passa pelo preconceito, né? Não tem como. E assim, o professor pode dizer melhor que eu, a questão do toque retal, ele é muito mais eficaz, muito mais específico que o próprio PSA, Sim. pela razão Sim. que o professor acabou de dizer, né? Então, realmente, a gente precisa repensar a questão da cultura machista, masculina, infelizmente, né? E assim, cabe a todos nós mulheres, inclusive, porque eu tenho a impressão que o homem, quando ele entende que para a mulher tá tudo bem, e só passos pequenos, para ele ficará tudo bem. Então, ele precisa um pouco dessa nossa anuência, desse nosso aval. Então, meu amigo, marido, enfim, tá tudo bem, vá lá e faça. Sim. O apoio da O família apoio é fundamental familiar é também, né? fundamental. Sim, Com você não vai deixar de ser você. Né? Sim, E tem muita questão também que gira, né? Falar o homem é o ponto G do homem. É totalmente mentira isso. Tá? Isso não tem nenhuma literatura que fala o ponto G do homem é a próstata. Muito pelo contrário. Tá? Isso daí você pode pesquisar nas diversas bibliotecas que tem, na Cielo, na PUB, até livros como Tratado de Fisiologia, você vai ver que não é isso. Sim, e aí a gente cai na questão da fake news novamente, né? Sim. Porque o homem tem mais receio, né, de procurar a verdade. E ele se Sim. deixa influenciar por essas questões, porque eu já ouvi muitas brincadeiras a respeito também. Ah, você vai colocar em dúvida a sua sexualidade. Então, olha que ponto Sim, chega. verdade. E aí, como tá ali ferindo, né, um ponto pro homem, não, eu nem quero saber. nem vou de encontro. Mas olha o equívoco, né? É totalmente. E, assim, são tabus que existem, né? Que, assim, a família pode ajudar, tá? Colegas que fizeram, né? Que, de repente, você está numa roda de conversa, o cara, não, eu fiz, eu tô aqui, normal, não tive problema nenhum. Você entendeu? Chama a pessoa, fala, nossa, você fez realmente, como que foi? Tá? Ou então, procura um profissional da saúde. Não existe pessoa melhor para te orientar do que um profissional da Com saúde. certeza. Tá? Que a gente vive isso. Né? Então, são diversas pessoas chegando, fazendo diversos questionamentos, enfim, contando diversas histórias, né, Cláudia? Sim. Que às vezes fala, nossa, da onde veio isso? Né? Como eu lembro uma vez que tinha... foge um pouco desse negócio de câncer de próstata. Era uma senhora que ela tinha um mioma, e inclusive foi até lá no hospital, Aham. que ela falou que ela dormiu, né? Um morcego entrou nela, e quando ele ficava agitado, ela começava a sangrar. Meu Deus. Para você ver aonde vai a imaginação Muito da possível. pessoa. É muito possível. Vai assim, É muito possível. né? Hollywood ia conseguir fazer vários filmes. Sim. Não, bem, a gente teve aí também a pandemia de Covid, né? Que no começo ainda tinha um desconhecido, né? Então tinha gente tomando detergente, chegou a esse ponto, né? De tomar Toma detergente, porque ficou desesperado. Então, olha a que ponto chega, né? O grau de maldade hoje, assim, ele tá muito alto, né? Então, dissemina mentiras, né? Você vê gente aparecendo até mesmo em podcast, na frente de YouTube, enfim, com avental, falando que é um profissional da saúde, falando para a pessoa não fazer aquilo, só que aquilo não tem, sabe, Tem aquela coisa que fundamentação. não tem peso científico, Sim, Sim. né? E nós trabalhamos com a ciência, sim, né? A gente trabalha em cima de resultado científico, sim. daquilo que foi pesquisado. Essa é uma questão até que a gente trouxe no episódio passado, que a gente estava falando sobre a importância da pesquisa científica. Sim. E hoje, né, eu até comentei, não estou querendo criticar os influenciadores, mas é preciso ter muito cuidado, porque explodiu os influenciadores digitais, assim, pessoas com milhares, milhões de seguidores. E uma das áreas, né, entre outras, que é muito comprometida, é a área da saúde, né? Vocês podem dizer melhor do que eu, porque muita gente
vai ali, né, cria um perfil, não tem conhecimento e olha o estrago que ela pode fazer, porque ela começa a falar algo que ela simplesmente são os achismos, né? Achismos. E aí influencia milhares, milhões de seguidores, descredibiliza o trabalho de vocês, né, que Sim. da área da É um saúde. desserviço para a saúde Sim. impressionante, porque eles são formadores de opinião real, Sim, né? E aí eles mudam todo o contexto de uma pesquisa científica, de um trabalho diário do profissional da saúde, por conta de algo aleatório que ele tirou do além. Né? Só Eu consigo sempre classificar falo dessa forma. exato. que um péssimo influente, ele influencia coisas negativas. E influencia pessoas que têm um grau de instrução reduzido. Porque se você tem um grau de instrução e tem um senso de pesquisa, você vai correr atrás para saber se aquilo é verdade ou não. Essa é a questão. Você não vai buscar um influencer que não tem nenhum conhecimento científico para falar sobre câncer de próstata. Ele vai falar o quê? Ele vai tirar sarro daquilo, vai falar de forma pejorativa, vai inibir o outro a ir fazer o exame, tanto a família de incentivar a pessoa a fazer o exame. Então, assim, são péssimos exemplos que existem hoje. E que de verdade não vai contribuir de forma nenhuma para a questão da saúde, né? Com certeza. E realmente isso passa. E aí, Alessandra, eu concordo com você na questão da instrução e tal, mas é para além disso, né? Porque esses influencers, nada contra, né, nem a favor, mas na verdade essa questão do engajamento e o cara perde totalmente a noção do que é possível, do que é plausível e do que é correto. Porque muitas vezes ele não entende, ou entende, não sei, que ele está lidando com a saúde do outro e que a palavra dele terá um peso muito grande. Eu acho de uma irresponsabilidade tamanha. Não, essa preocupação com o engajamento é outra Tamanha. questão muito relevante. Isso, porque daí qualquer coisa vale. Exatamente, eles vão pegar pontos. Então, o que Qualquer vai coisa viralizar? Você chegar e falar, olha, você vai fazer um exame, a sua masculinidade vai estar em risco. Ou Isso. você apresentar pontos, trazer pesquisa. É óbvio que a forma óbvio. que é falada, né, dessa forma impactante, totalmente equivocada, vai chamar muito mais atenção. E ele vai pelo engajamento, Exatamente. porque isso monetiza e aí Isso. vai levá-lo, infelizmente. E Causa não é impacto como a extremamente ciência. negativo, né? E não é como a ciência, como a medicina, que é fruto de todo um trabalho de pesquisa. Porque, enfim, a gente está vivendo esse imediatismo digital e as pessoas estão se desinteressando, né, por esse trabalho. Como o professor comentou, vai atrás, verifica os fatos, verifica o que é verdade, o que não é. A pesquisa, ela está sempre em constante transformação. Nunca vai ter uma verdade absoluta. Mas as Exatamente. pessoas não querem saber disso, né? Isso, e para a pessoa que não tem a condição, e aí já fica mesmo como um toque, né? Se não tem acesso a essa... Porque pesquisa científica é muito mais complicado, né? Uma matéria, um artigo científico é muito mais complicado. Procura um profissional da saúde, pronto. Vá à Exatamente. sua UBS, vá até o pronto-socorro e procure essa informação, levar as dúvidas. Com certeza, um profissional da saúde irá acolher. Sim, eles vão estar sempre lá para explicar, para Sim. acolher. E aí, Cláudia, eu também queria saber um pouco, a gente está falando aqui já de influenciadores, né? Sim. E aproveitando, porque a gente sabe que esses influenciadores, eles têm um público jovem muito grande e existe a preocupação também de conscientizar os jovens, né? Porque tem muitos jovens que vão pensar, imagina que eu vou pensar em câncer de próstata agora. Mas também é importante ter essa conscientização, né? Então, eu queria saber qual que é o impacto de envolver jovens estudantes e também profissionais em formação nas campanhas de conscientização como Novembro Azul. Isso pode gerar uma mudança cultural a longo prazo? Depois o professor quiser comentar a Certamente. respeito. Eu acho, inclusive, que é o nosso contraponto. Porque eu confio demais na força do jovem. Confio demais na força do jovem. Nesse sopro novo, nessa vontade de fazer, enfim. E a maioria dos influencers, temos que voltar neles, são jovens. Então, se a gente tem um jovem em formação, se a gente tem um jovem estudante da saúde, por exemplo, ele será o contraponto desse aqui que está fazendo esse desserviço. E eu acredito, principalmente por esse sopro de querer fazer. E aí ele multiplica isso de uma forma muito legal. Eu penso nisso
como o contraponto mesmo do desserviço, né? E assim, com a linguagem que o jovem utiliza e ele sendo um profissional em formação da saúde, ele muda, né? Essa questão cultural enraizada, né? Porque ele fala uma linguagem que as pessoas entendem, ele traz e multiplica isso para dentro de casa, né? Para os vizinhos, para os amigos, e ele combate de uma forma menor. É um trabalho muito pequeno, muito moroso, mas que eu acredito, confio nele. E aí esse jovem em formação, ele vai ser exatamente o oposto, o contraponto mesmo dessa galera aí do desserviço, né? Eu acho de fundamental importância a gente incentivar. Eu sempre trago, claro, para a área da saúde, mas é importante nós termos bons alunos, bons profissionais em formação, porque é isso que vai mudar essa realidade. É uma galera que tem uma visão menos preconceituosa de mundo. Então, ela traz com uma linguagem mais usual, que a pessoa entende, que chega até no vozinho, aquele vozinho. Não estou dizendo que pelo amor de Deus, isso não é um etarismo de jeito nenhum. Todo profissional da saúde tem essa condição, mas esse sangue novo traz essa vontade de que a coisa aconteça. E eu confio fielmente nisso para mudarem esses valores aí, para a gente, muitas vezes, mudar essa linguagem mais preconceituosa, mais arcaica até, né? Não, é interessante. Então, eu acho de fundamental importância. Sim. Isso que a Cláudia está falando é possível? É possível. A linguagem. E se esses grandes influentes sair um pouco da mesmice e fazer esses pontos. Novembro Azul, Outubro Rosa, que passou. Agora tem o Dezembro Vermelho, que fala sobre a AIDS, né? Combate e prevenção. E tem muita gente ainda. E tem gente que tem AIDS e nem sabe que tem. Exato. Né? Que tem o vírus do HIV. Então, assim, eles usarem esse poder de influência, tudo bem. Quer falar sobre batom, quer falar sobre... Mas usa esse poder de influência para quê? Para que outros daquela idade falem, poxa, pai, vi falando disso. É um exame que talvez você precise fazer. O vô já foi fazer, você entendeu? Então, usar esse poder de influência para chegar no filho, para chegar no pai, para chegar no avô. Tá? Isso pode acontecer? Pode. E é um trabalho simples, que pode acontecer. E é interessante trazer essa questão do filho, porque às vezes o homem tá ali, aí de repente ele recebe um chamado de atenção do filho. Então isso pode levar ele a mudar. Opa, meu filho tá falando a respeito. Exato. Que ele nem tem, aí ele vai pensar, nem tem idade para falar sobre isso ainda, e ele tá me chamando a atenção. Então o jovem realmente tem essa força. Vocês imaginam, né, esses influenciadores aí que tem milhares, milhões de seguidores, uma postagem que eles fizessem falando sobre a importância de se conscientizar. Mudaria uma realidade. Vocês já fizeram o exame? Com certeza mudaria. Isso. E você tem ali os milhares de seguidores que vão falar com outras pessoas, Isso vai se multiplicando de uma forma mágica. E aí é interessante porque, e aí voltando, né, nesse jovem estudante aí, esse profissional em formação, porque o cara na sala de aula, você sabe dizer melhor isso, professor, ele tem realmente uma sede de saber. Tem. E ele chega em casa desesperado para falar sobre isso, nas rodas de amigos, ele quer muito falar sobre o conteúdo que ele absorveu na aula, né? Sim, isso então, é verdade. Assim, é por isso que eu penso também que seja de fundamental importância a presença desse pessoal em formação. Acredito que assim, diversos outros professores também participam ativamente dessa questão em passar essa importância do que é o câncer de próstata, não só do câncer de próstata, mas como todas as outras, né, patologias que existem aí, que têm altos índices, né, nas estatísticas, a passar para os alunos. E os alunos, eles absorvem isso e, como a Cláudia falou, eles levam isso para a sociedade onde vivem. Eles levam para a comunidade onde vivem. Eles orientam as pessoas. E de uma forma muito otimista. Sim. Porque ele está ali absorvendo aquele conteúdo naquele momento, né? Ele tem uma necessidade imediata de repassar isso. Porque, assim, a gente tem que esperar muito, né?
até é um tiro no escuro, vamos dizer assim, né? De quem está vindo agora, dessa molecada nova, né? Que conscientize, que saiam desse fake news, que lute por esse fake news, que desmistifique todo esse fantasma que existe em torno do câncer, do exame de próstata, né? Do toque retal, que isso não vai deixar o pai ou o colega, sei lá, de ser quem é e quebrando esses tabus que existem, e passando isso, usando esse poder de influência que eles têm e os alunos também levando isso adiante, né, na forma de abordar as pessoas e passar o que realmente é, né? Porque assim, você pode esperar uma brincadeira de um influencer, agora você não vai esperar uma brincadeira de um aluno e de um estudante de Certamente. enfermagem, de saúde, medicina, sim. de saúde, Sim. né? Isso E jamais. essa empolgação, né, professor, aí tem os seus alunos, pode falar melhor que eu, que a Cláudia comentou, é muito interessante, né, porque muitos procuram a área da saúde justamente com essa vontade, né, de impactar vidas, de transformar, de conscientizar, né. A Cláudia também que trabalha em hospital deve Sim, o dia todo a verificar gente muito isso. Então, essa empolgação, aproveitar essa empolgação dos jovens, Sim. né, para que eles possam fazer a diferença. Exatamente. E aí, a gente está falando de toda essa importância da educação, da conscientização, mas eu queria agora entrar um pouquinho também na questão do tratamento do câncer de próstata em si, né? Falar um pouquinho sobre os avanços na medicina, porque a gente sabe que a medicina vai se inovando cada vez mais, né? Então, eu queria saber, professor, falando aí sobre esses avanços, quais são as inovações mais recentes no diagnóstico e tratamento do câncer de próstata que tem ajudado a melhorar a qualidade de vida dos pacientes? Então, o que a gente tem hoje, como eu falei desde o início, é o exame periódico. Não existe nada na medicina que substitua o exame periódico, tá? Você fazendo um exame anualmente, isso com certeza vai fazer com que você evite ter problemas futuros, tá? Existem tratamentos super avançados? Existe. Cirurgia robótica, existe bastante coisa. Para uns demanda dinheiro, para outros ficam à disposição do serviço público, tá? Então, assim, tem uma gama de recursos, terapias-alvo, enfim, tem bastante coisa. Mas o melhor de tudo é a prevenção, Prevenção e é o profilaxia. exame periódico. Sim. Porque não tem nenhum tratamento melhor do que a prevenção. A Sim. prevenção é a chave de tudo, que abre a porta da conscientização. Eu sou homem, eu preciso me cuidar, não há nada de errado em eu fazer esse exame, porque depois existem diversas outras terapias que é onde você vai parar e pensar, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não me cuidei antes? Não há dinheiro que pague a sua vida. Que é o seu bem maior, né? Exatamente. É mais um equívoco, né? A gente pensa, a gente sabe que a medicina está avançada, mas não se preocupar, né? Ah, a medicina está avançada, não. Porque De depois que repente, você recebe o diagnóstico, fala, nossa, tem uma cirurgia robótica, como eu já vi isso. Né? Eu conheci pessoas que venderam lojas, né, que tinham para pagar uma cirurgia dessa. Você vai ter qualidade de vida? Vai, mas aí cai a ficha. Peraí, eu fiz a cirurgia, né, minimamente invasiva, retirou o câncer, beleza, tem uma qualidade de vida? Tem. Agora a qualidade de vida agora caiu a ficha que eu tenho que fazer. É um termo, né? Caiu a ficha é um termo antigo, né? Da nossa Muito. época, né? Hoje não se usa mais, Mas né? que cabe bem. mas cabe eu falo, bem. cabe sim. Eles até não conhecem o orelhão, Não mas eles conhece. falam caiu a ficha. Exatamente. Aí o que acontece? Agora você vai ter que fazer periodicamente. Então, uma coisa que você poderia ter evitado lá atrás, gastou uma grana, Sim. nem todos os convênios cobrem essa cirurgia, porque demanda muito dinheiro e tecnologia. Então, percebe? Então, novamente eu falo, a prevenção, o exame periódico, tá? Então, é aí que começa a chave. Então, assim, existe avanço? Existe. Mas o avanço maior é a conscientização. Eu sou homem, eu preciso me cuidar. Sim. Porque eu tenho uma vida e quero usufruir dela. Quero me aposentar, quero viajar, enfim, quero ter qualidade de vida.
É pensar sempre no amanhã, né? Sim. Ter essa reeducação. E aí, a gente falando dessa conscientização, que ela é essencial, eu queria, Cláudia, que você falasse um pouquinho, trabalhando no Hospital de Taipas, porque a gente falou até aqui das campanhas de conscientização para prevenção. Sim. Mas aí tem a questão também quando o paciente recebe o diagnóstico e certamente, como foi falado, cai a ficha, né? E aí ele fica abalado. Então, como que a instituição procura atuar nesse sentido de dar esse suporte psicológico, emocional para o paciente que recebe um diagnóstico, para os familiares também, porque muda tudo, né? Muda tudo. Então, porque realmente o avanço é delicado, né? Quando realmente recebe o diagnóstico. E aí, na minha concepção, e não só na minha, a do hospital como o todo, e agora a gente está passando por um outro momento, depois eu até quero falar um pouco sobre isso, Sim. passa principalmente pela forma humanizada como esse diagnóstico é apresentado, né? Então, assim, quando o paciente entende que existem outras pessoas, no caso, homens, na mesma condição, e, assim, angústias, incertezas e medos, ele certamente direcionará esse tratamento de uma forma um pouco mais leve, né? Eu não estou nem falando da questão técnica, não, de tratamentos e tal. Porque o tratamento, nós sabemos, no SUS infelizmente, Limitado, muito né? limitado. Mas eu acho que, assim, esse processo, esse tratamento mais humanizado, e no Taipas a gente fala muito sobre tratamento humanizado, né? Acolhimento humanizado. E aí, quando ele entende, bom, deu ruim, estou mesmo com a doença, e agora? E a maneira como isso é levado a ele, e as possibilidades que são apresentadas, isso muda o cenário. Porque a gente sabe, não é, professor, que a questão oncológica, ela passa muito por aqui, né? Ela passa muito pelo psicológico, pelo Mexe psíquico. muito. Mexe muito. Então, assim, se você humaniza a maneira como conduz, e, assim, o Taipas não é um hospital de referência oncológica, né? Ainda não, mas a gente recebe casos diários. E aí é necessária essa questão mais humanizada e é tratada de uma forma muito humanizada, para daí conduzir a questão mais técnica, né? Esse atendimento humanizado, ele é tudo. Não, ele é fundamental, é fundamental. Porque num momento delicado como esse, né? Dependendo da forma que você recebe a notícia, Sim. que você recebe as orientações, o paciente ele pode se complicar ainda mais. Muda porque o ele cenário, ou vai- para o bem ou para o mal. Sim, Muitos dos pacientes, a Cláudia pode confirmar isso. Eles já chegam já com um quadro complicado, né? Sim, na maioria das vezes. Aonde ele não consegue mais urinar e aí ele vai para a cirurgia, né? Feita uma cistostomia e aquilo é permanente, É permanente. né? Então, olha o cuidado que você tem que... A sim. introdução de uma sonda, né? Aonde não é pela uretra, tá? Então, assim, a bexiga está enchendo, ele não consegue urinar, começa a refluir para os rins, tá? Pode dar hidronefrose, tá? E aí o que acontece? O cirurgião ele faz uma abertura, tá? Em cima da região suprapúbica até a bexiga onde passa uma sonda. E aí o negócio já está mais avançado. Aí já está mais Então, complicado. olha o processo, né? E para você E doloroso, explicar né? isso, Muito. E doloroso, Muito. muito doloroso, né? E aí, de fato, mexe com toda a questão, né? Porque algo que lá atrás, por uma brincadeira, por preconceito, por machismo, seja lá o que for, ele poderia ter evitado, se torna permanente na Sim. vida dele, né? é a questão que vocês comentaram, né? Se inverte, porque Se você inverte, cuidar se é inverte, justamente se cuidar inverte. da sua saúde, da A palavra é masculinidade. prevenção, prevenção, prevenção. Mas Exatamente. realmente, depois que se deu, que se confirmou, enfim, é isso, é tratar da maneira mais técnica, obviamente, mas mais humanizada possível, porque aí é doloroso, aí é complicado. E aí a importância, né, na formação dos profissionais de saúde, de trabalhar Pra esse trazer cuidado. Então, eu queria que você isso. falasse um pouco, você enquanto professor, como é que você procura trabalhar essa sensibilização dos estudantes para lidar
com uma situação tão delicada assim, quando eles estiverem diante de pacientes diagnosticados com câncer de próstata, e pior ainda, quando estiver diante de pacientes diagnosticados e que já estão num quadro avançado, que não vai ser possível reverter. Então, como você procura sensibilizar os alunos da FAEP? Eu sempre falo para os alunos, né, que a gente começa aqui no curso de enfermagem, ele aborda a psicologia, né? E eu sempre falo para os alunos, vamos trabalhar o nosso psicológico primeiro, porque depois vocês vão precisar trabalhar o psicológico de outros. Então, assim, afaste os seus fantasmas, se conheçam, se permitam, para depois você saber entender o outro. Que a grande questão é você saber entender as pessoas. Você não precisa aceitar, né? Você sabe que algumas doenças ela tem um prognóstico extremamente ruim, tá? Você sabe qual vai ser o fim. Só que assim, vamos trabalhar a nossa cabeça, porque você vai ver isso. Você vai se deparar com isso, tá? E eu sempre falo para eles, a melhor forma de você trabalhar isso é você olhar o mundo de uma forma diferente, sair do senso comum, né? Sair daquele cotidiano que você vive, começar a pensar com competência, porque quando você começa a pensar com competência, você aborda com competência, você trata o ser humano com empatia, você tem resiliência. Você sabe enfrentar o que surge e você vai ter resposta para aquilo. Sim. E esse autocuidado, ele é fundamental para tudo, né? Porque se eu não estiver bem comigo mesma, principalmente para vocês que trabalham aí na área da saúde, se vocês não estiverem bem com vocês, né? É uma reciclagem espiritual diária, tem que ser. Sim. Diária. E assim, a gente não pode esquecer da máxima, que assim, eu aprendi lá atrás, com certeza o professor também, que enfermagem é gente cuidando de gente. Por aí você já entende a grande loucura que é isso, porque cuidar de gente não é fácil. De gente no mais amplo sentido da palavra. Porque não é só o físico, né? Eu digo que não é só a enfermagem, outras profissões elas se perdem. Porque mas a gente fala mais de dentro de casa, né? Todos da área da saúde. Sim, a saúde. Isso, vamos mudar. A saúde é gente cuidando de gente. Porque, assim, tem muitos profissionais que se intitulam, né? É. Os grandes... que eu nem tinha passado por esse viés, porque isso na minha cabeça não cabe, né? Eu vejo o todo mesmo. E eu sempre coloco, existe o profissional que cuida do paciente. Diretamente, Isso o auxiliar, o técnico, o enfermeiro, o médico, o físio. Tá todo mundo ali para quê? Para cuidar do paciente, para tratar o paciente. Não existe o que hoje a gente vê muito, né? Eu cansei de ver isso, essa disputa de quem é o quê. No meio disso, existe um paciente. Ele não quer saber o que você é. Se você é chefe disso, se você é chefe daquilo, se você é um enfermeiro, gerente, diretor, se você é um médico, isso, aquilo. Não, ele quer saber de sair do hospital. Sim. E muitos estudantes, quando entram, eles se perdem nesse falso sensacionalismo, né? Onde muitos entram até na questão de carinho do ego, né? Sim. Tá? Isso é péssimo. Isso que é um engodo, realmente é uma armadilha. Existe um paciente, ele quer ser tratado e ele quer sair do hospital. Ele não quer ficar ali. Por mais que ele tenha nascido no hospital, ele não quer permanecer no hospital. Ele tem a vida dele. Com certeza. E você falou muito acertadamente, porque assim, realmente a relação da equipe é uma relação de interdependência absoluta. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, uma menina da limpeza, e eu disse a ela, eu falei, olha, é engraçado, né? É possível, se a equipe de enfermagem parar, o hospital continuar funcionando. Porque o médico tem conhecimento para fazer algumas coisinhas ali da enfermagem e o contrário também. Se vocês pararem, a gente não trabalha. Um depende do outro. Obrigatoriamente. Exatamente. Como se parar a limpeza, ambiente, por exemplo, do hospital, 1 hora, sim, nenhuma das outras equipes trabalha. Então, realmente, é uma relação de interdependência mesmo, né? É importante pensar dessa forma. Sim, e as pessoas se esquecem, infelizmente, né? Sim, os egos, né? Esquece. E esquece que existe um paciente.
né? Esse paciente, ele tem família, ele tem uma vida, né? Ele tem, o que a gente chama dentro da psicologia, ele é um ser biopsicossocial. Ele está inserido dentro de uma sociedade, ele quer voltar para aquela sociedade. Sim. Né? Então eu tenho que ter em mente qual é o meu papel e fazer jus a ele. Não essa competição, né, que a gente cansa de ver por aí. As pessoas buscando títulos, né? Títulos. Esquecem que é... E quem tem status. título também morre de câncer. Exatamente. Sim. A morte é para todos, a doença é para todos, independente do título que você tenha, né? Então, eu falo que o mesmo bicho que come que não tem, vai comer quem tem também. Mais democrática que a doença e a morte, impossível. Sim. Porque ele é democrático mesmo, né? É muito. Atinge qualquer um a qualquer momento. E nada melhor que vocês aí que estão inseridos no meio da saúde para lidar com os mais diversos públicos, né? E ver que quando a doença atinge E é por a isso que é muito todos, né? importante mesmo nós termos professores que conduzem esse pessoal jovem, eu acredito na força deles, para trazer justamente essa questão, porque a gente fala muito da questão técnica, né? E é importante ter a técnica. Você tem que ter bons profissionais técnicos, mas você tem que ter bons profissionais humanizados e preparados, porque realmente é um ser humano que está ali, né? E isso tem que ser tratado com muito respeito. Eu tinha uma chefe que ela dizia: eu não quero saber que vocês se refiram, e são pequenas coisas do cotidiano, ao paciente do leito 6. Esse paciente do leito 6 se chama Maria, lá. É o seu José, lá. Não é o paciente do leito 5. Sim. Né? Isso já te traz um pouco para entender quem é a pessoa que você está tratando, né? E para quem está internado ali, muitas vezes a pessoa está insegura, Vulnerável, né? Não sabe o que vai acontecer. absolutamente. Uma palavra de carinho, de acolhimento, uma muda palavra. tudo. Eu faço isso diariamente na UTI. Eu entro e passo por todos os leitos e converso e chamo pelo nome e brinco e ali, porque é ali que começa tudo. A pessoa está super vulnerável, a pessoa, entende? Então, assim, é nossa obrigação. Sim. Não é bom dia, eu sou profissional que cuidarei de você. Sim, Né? Você tem que ir um pouquinho além. É se apresentar antes de nomes, Minimamente. de doutor, de chefe. Eu Minimamente. sou uma pessoa que estou aqui para Isso. Ele não dar quer saber, suporte. ele não quer saber se Não você quer é saber seus doutor, não títulos. quer saber seus títulos. Lógico. Quer saber sair dali. E eu sempre falo, enfermagem não é caridade. Não, claro Enfermagem que é não. prevenção. Sim. Não adianta, como eu falei anteriormente, não adianta eu resolver um problema sem antes não resolver outro. Às vezes uma família inteira está com diarreia, por causa que não limpa a caixa d'água, você vai lá no negócio, toma isso daqui, vai passar diarreia. Beleza. E a causa? Tem que tratar a causa antes de qualquer coisa. Né? Eu tô com alergia, minha alergia não passa. O que você tem na tua casa? E isso Tem o requer um Chewbacca olhar para lá na além sua daquele casa, né? passeio. Exatamente. Você tem um Chewbacca na sua casa? Então, manda ele embora. Sim. Você entendeu? Você tem gato, cachorro, o que você tem na sua casa? Então, assim, não adianta você ficar tomando antihistamínico, Não. né, para alergia, se você não trata a causa. Então, a causa tem que ser tratada. Mesmo que essa causa seja abrir mão de alguma coisa que você tenha. Sim. Né? Porque senão você vai passar o resto da vida doente. Por exemplo, um dos fatores do câncer de próstata é o alcoolismo. Câncer de bexiga. Tá? Então, peraí, eu preciso diminuir. Eu não vou parar de beber. Então, diminua. Diminua a quantidade que você bebe, porque isso pode trazer consequências ruins. Começa a fazer atividade física. Né? E outra, você não precisa ser nenhum especialista para falar isso. Não é verdade? Sim. É coisa que você não precisa ir. É só você abrir essa um consciência. canal, você vai ver que você diminuir o cigarro, diminuir a bebida, praticar atividade física, isso vai trazer uma qualidade de vida. Sim. E aí que está a importância dessa formação humanizada também, né? Porque existem Exatamente. profissionais e profissionais. Então, como você comentou, esse olhar que você procura trazer com seus alunos, né, professor? Sim. Porque não basta só chegar no consultório, vou te passar um remédio aqui e pronto. Não, você tem que ter um olhar, como é o estilo de vida Como é dessa o estilo de pessoa. vida, Mas nem todos são exatamente. assim. Então, a humanização
ela conta muito. Nós estamos aí caminhando para o encerramento desse podcast. Poderia ficar aqui falando mais, Poxa. porque saúde é um tema, como vocês trouxeram aí, prevenção é tudo, né? Mas para encerrar, eu gostaria, primeiramente a Cláudia, de saber se você, qual mensagem você gostaria de deixar aí para os homens que ainda relutam em procurar ajuda médica ou que desconhecem a importância do Novembro Azul, né? Fazer uma síntese de tudo que foi falado, que a palavra eu trouxe de casa, Mariana. Essa eu trouxe de casa, de lição. É muito simples. Homens, ajam como nós mulheres, né? E realmente eu trouxe de casa essa. Esqueçam preconceitos e pudores no que se refere à saúde. Se permitam ser cuidados. Um simples exame pode determinar entre viver ou morrer. Muito bem. Essa eu trouxe de casa. Prevenção é a palavra, né? Prevenção e os pudores, os preconceitos. Isso tem que cair por terra, porque é determinante mesmo. Sim, com certeza. E o professor, eu queria que deixasse uma mensagem aí, principalmente para os estudantes, futuros profissionais de saúde, né? Que conselho você daria para que eles continuem promovendo aí a conscientização, não só sobre o Novembro Azul, mas sobre os cuidados com a saúde de modo geral? Sejam humanos. Sejam humanos porque vocês não estão tratando de qualquer coisa que amassa e jogue fora. Vocês estão tratando de alguém que está ali temporariamente, que veio buscar uma ajuda. Não te pedir um favor, mas buscar ajuda. Essa ajuda é o seu conhecimento. Então faça o seu melhor. Sempre pensando que você um dia pode estar naquela cama de hospital, como já aconteceu comigo, né? Um golpe do destino. Eu, enfermeiro, passei por uma situação onde eu virei paciente. Então, assim, trate da melhor forma o seu paciente, saiba abordar, saiba as necessidades dele. Você não estuda necessidades humanas básicas à toa. Tem todo um sentido isso. E não é nada, e não é nenhum paradoxo que você não consiga exercer. A menos que você tenha um problema com você. Aí sim, se conheça, se permite, se trate para depois tratar outra pessoa. Muito bem. Eu queria agradecer a participação de vocês dois. Cláudia, muito obrigada pela sua participação Prazer, aqui. foi um prazer. Professor Alessandro Obrigado, também. foi um prazer também. Espero que tenha outros desses. Sim, mas outros com Estamos certeza. prontos. Sobre saúde a gente vai sempre falar. A questão da formação dos profissionais também. A importância da educação. A gente sempre vai trazer esses temas aqui. Tá ótimo. Muito obrigado, viu, Mariana, Eu pelo que convite. agradeço. Fantástico. Obrigado, Cláudia aí, Obrigada, professor. colega. Sempre. Chegamos ao fim de mais um episódio do FAEPcast, o podcast do Centro Universitário FAEP. Foi incrível acompanhar a importância da educação e da conscientização na prevenção do câncer de próstata. Nós agradecemos a participação dos nossos convidados e de vocês que nos acompanharam até aqui. Ah, e mais uma vez, não deixem de se inscrever em nosso canal, curtir, comentar, compartilhar, divulgar e ativarem o sininho de notificação para que vocês possam ficar sabendo dos próximos episódios que vêm por aí. Tchau, tchau, pessoal! FAEPcast, o podcast da sua faculdade.